Boa noite. Que a maravilhosa graça e a paz do bom Deus seja sobre cada um. Saudação aos queridos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba e saudação afetuosa também a todos que assistem e que irão assistir a este vídeo. Não podemos nos encontrar pessoalmente, mas através das plataformas digitais, em comunhão, em unidade, podemos prestar culto de adoração ao soberano Deus. E para iniciar este culto como oração inicial, como oração de adoração, de invocação, faremos a leitura do Salmo de número 150, versos 1 e 2, que diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Aleluia! Louvai a Deus. Um convite a que todos nós, com a integridade do nosso ser, louvemos ao nosso Deus. Também, como parte deste momento inicial de adoração, vamos ter o hino de número 13, Contemplação da grandeza e da soberania desse nosso Deus. Entoemos, portanto, o hino de número 13. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Graças a Deus que em sua morte e ressurreição Jesus abriu o caminho para o céu. Amém. Nós teremos agora um momento de contrição, onde somos convidados a orar reconhecendo a Deus a nossa necessidade da atuação do Santo Espírito, renovando o nosso viver. E para esse momento nós vamos ler na carta aos Efésios, no capítulo 4, os versos 17 a 19, depois o 23 e 24, que diz assim:
a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Não andeis assim, diz o apóstolo Paulo, mas renoveis no espírito do vosso entendimento e revistai do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Um alerta que, inspirado por Deus, o apóstolo Paulo faz. Aqui não andemos nos próprios entendimentos, nas vaidades dos pensamentos, na obscuridade de entendimento e nem muito menos na dureza de coração, mas que devemos viver através da renovação do ser que Deus nos transforma em Cristo Jesus, através da atuação do Santo Espírito. É com esse novo ser que nós somos desafiados a viver. Sabemos que por muitas vezes falhamos e, portanto, temos que pedir o perdão a Deus e às pessoas com as quais falhamos. Nesse tempo de contrição, é tempo de orar e reconhecer a nossa necessidade. Também, nesse tempo, entoaremos o hino de número 269, Alvo mais que a neve, uma oração em que o pedido é: transforma-nos, Senhor, em alvo mais que a neve, em um ser branco, um ser puro, na pureza, no sangue de Cristo. Hino de número 269 do Inário Novo Cântico. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores reunidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou.
Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Bendito seja para sempre o Cordeiro, que na cruz padeceu, na cruz morreu, mas lá não permaneceu, ressuscitou e reina soberanamente. Aleluias ao Cordeiro de Deus. Neste momento, se estivéssemos no nosso templo, teríamos a participação do Coral Luz do Mundo, a cantata, teríamos cânticos do conjunto Maranata, em menção ao domingo de Páscoa, de ressurreição, também participação das crianças. O coral, o conjunto Maranata, não temos, mas as crianças prepararam uma participação. Vamos então louvar a Deus, agradecendo com as crianças que irão partilhar porções da palavra de Deus neste domingo de Páscoa da ressurreição. As crianças são ensinadas o verdadeiro significado da Páscoa, a ressurreição, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Em seguida, teremos o hino de número 272. Aleluia ao Cristo que ressuscitou. Tenhamos esse tempo de louvor, primeiramente com as crianças, pois é através delas que sai o perfeito louvor. E logo em seguida, o hino Aleluia ao Cristo que ressuscitou. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27, 1. Venha comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Mateus 4,19. Eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João 10,14. O temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1,7. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1,9. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Amem uns aos outros como eu os amei. João 13, 34. Temor do Senhor
Provérbios 1:7. Espaço. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Louvado seja Deus pela vida das crianças. De fato, da boca delas sai perfeito louvor. Passemos agora, queridos, para o momento de edificação na palavra do Senhor. E para esse momento nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 20, os versos de 19 a 23, que diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Amém? Louvado seja Deus pela santa palavra dele, e que o Senhor mesmo, com o Santo Espírito, ilumine a nossa mente,
o nosso coração a entendermos um pouco mais da palavra dele e ter a nossa fé, a nossa vida edificada. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui mais um dos vários relatos de registros de Jesus em suas aparições ressurreto. Dentre muitas particularidades, os detalhes de quando Jesus aparece ressurreto, nós temos aqui no texto que lemos duas delas. A primeira é que Jesus interrompe um processo negativo que estava ocorrendo com os discípulos. Os versículos 19 e 20 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Os discípulos estavam em uma casa com as portas trancadas com medo dos judeus. Durante muito tempo os discípulos caminhavam com Jesus nas ruas, inclusive algumas vezes em Jerusalém, e Jesus dava os seus ensinos, confrontando muitas vezes os judeus, os líderes. Jesus realizando os seus milagres, por muitas vezes confrontou os judeus, e agora Jesus morto, os discípulos que por muitas vezes juntos com Jesus se alegravam e ali também estavam presentes apoiando tudo aquilo que Jesus estava realizando, agora sozinhos, com medo, ficam dos judeus. Agora os discípulos já não têm mais a presença segura do Mestre. Jesus havia sido crucificado e já se passaram 3 dias e os discípulos estavam trancados em uma casa com medo. Estavam já em um processo negativo, já estavam vivenciando a frustração nos seus níveis e camadas já em aprofundamento. Nós temos essa realidade apresentada dos discípulos nos outros evangelhos, onde nós temos não somente o relato do medo, mas também que os discípulos estavam frustrados e estavam também descrentes. Nós temos lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, o registro de que Jesus aparecera para as mulheres, mas os discípulos não acreditaram que era Jesus. Nós temos também no relato de Lucas, no capítulo 24, quando Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, e aqueles 2 discípulos, eles relatam o quanto eles estavam frustrados. Relatam que já se passaram 3 dias e nada tinha acontecido. Eles esperavam que Jesus fosse o Messias, dando a entender que eles não estavam esperando mais. Também no Evangelho do próprio João, no capítulo 21, nós vamos ter aquela passagem conhecida em que Pedro, depois de também saber que Jesus já havia sido crucificado, estava ali com os demais discípulos e disse: vou pescar, dando a entender que ele estava já abandonando tudo e voltando para aquilo que ele fazia antes de ter se encontrado com Jesus. Os discípulos estavam caminhando para um processo muito negativo. Durante os 3 dias que Jesus
havia sido morto, os discípulos estavam caminhando, não lembrando daquilo que Jesus havia ensinado, que ele iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Processo negativo de fé, de decadência, pode acontecer na vida de tantos outros discípulos, pode acontecer nos dias de hoje. Inclusive estamos, com as portas não literalmente trancadas, mas estamos vivendo um período de portas fechadas, um período de grande receio e, por que não dizer, medo. E neste momento, processos negativos podem e devem ser interrompidos. Podemos perceber que a humanidade como um todo teve processos negativos sendo interrompidos abruptamente. Talvez o maior dos processos negativos que a humanidade desenvolveu ao longo do tempo foi a segurança na economia, a segurança no poder aquisitivo, a segurança na capacidade de se autossustentar. E abruptamente esse processo, que infelizmente não bem administrado pode ser e é muito negativo na vida de todas as pessoas, foi interrompido. Abruptamente tivemos toda a máquina econômica mundial interrompida. E agora desespero bate no coração de muitos. É lamentável que atinge também aqueles que porventura estavam buscando apenas o sustento, apenas aquilo que pode ser extraído como bom de todo o trabalho, de toda a busca de recursos. O que a Bíblia não condena. O que a Bíblia condena é a confiança, é a adoração nesse processo de econômico, de adquirir bens e atribuir ao bem, atribuir à economia a segurança. Não somente na economia, mas também um outro processo negativo que a humanidade vinha se desenvolvendo é nas relações pessoais, que já não estava sendo mais pessoal, estava sendo muito mais digital, e agora necessariamente tem que ser digital. Mas o problema não é utilizar o recurso digital como estamos utilizando. A Bíblia não condena. O apóstolo Paulo diz: vede todas as coisas, retém o que é bom. E usar o recurso digital para comunicação é algo bom. O que não é bom é fazer do relacionamento, a única forma de relacionamento, a forma digital, como infelizmente vinha se desenvolvendo. Famílias não conversavam mais. Antigamente os pais só olhavam para as crianças e essas já sabiam o que os pais queriam. Os pais conheciam as crianças só no jeitinho de andar, só, não precisava muito. Infelizmente hoje, muitos pais não conhecem os seus filhos. Infelizmente hoje, muitos filhos conhecem pouco dos seus pais. E esse mal, esse problema, esse processo mal vinha se desenvolvendo e ele também está sendo interrompido. É a coisa boa da coisa ruim. Necessariamente o diálogo tem que acontecer. E não digo isso antigamente os pais conheciam, porque hoje em dia há muitos pais que conhecem e usufruem desse momento de isolamento social
para intensificar um relacionamento bom que já existia. Então consegue ainda mais compartilhar da palavra de Deus para os filhos, consegue ainda mais compartilhar de histórias vivenciadas, consegue ainda mais ensinar os filhos. Mas infelizmente muitos estão sofrendo, porque vinham desenvolvendo um processo muito negativo nos relacionamentos. Não somente de pais com os filhos e de filhos com os pais, mas também cônjuges, numa dinâmica frenética de vida. Pouco se conversava, pouco se dialogava, pouco se falava dos anseios de um para com o outro. E agora necessário é encontrar caminhos para interromper esse processo negativo que vinha sendo desenvolvido. Voltando ao texto, nós temos Jesus declarando a eles, ainda no versículo 19: paz seja convosco. Jesus chega no meio daqueles discípulos e faz essa declaração: paz seja convosco. Como Jesus interrompe aquele ciclo, aquele processo negativo que estava ocorrendo entre os discípulos? Com a maravilhosa paz, a declaração da paz. Jesus já havia ensinado os seus discípulos que quando chegassem em uma casa, na missão que ele os enviou, que quando chegassem em uma casa declarasse: paz seja sobre este lar. Se houvesse ali um filho da paz, a paz repousaria. Se não houvesse, a paz retornaria para eles. E aqui o próprio Jesus está declarando paz naquele lugar. E havendo filhos da paz, o versículo 20 diz que eles se alegraram. Logo então, Jesus ressurreto declara paz, e a paz penetra em cada coração. E essa declaração de paz que Jesus faz, ela pode ter uma implicação teológica. E aí nós olhamos para Romanos, no capítulo 5, em que o apóstolo Paulo, guiado por Deus, ele diz que agora temos paz com Deus. Justificados em Cristo Jesus, temos paz com Deus. E a implicação teológica se dá pelo fato de que somente através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós temos então novamente acesso, conexão com Deus. Em outrora não tínhamos. Em outrora tínhamos inimizade com Deus. O próprio apóstolo Paulo também dá esses ensinamentos em seus escritos. Essa paz que nós podemos ter com Deus só a temos por intermédio de Cristo Jesus. Esse é o aspecto teológico, mas tem também um aspecto prático, que foi o que invadiu o coração dos discípulos e eles se alegraram. Eles haviam caminhado com Jesus, eles haviam sido alvos da graça de Deus, e agora, ao ouvir a declaração de paz que Jesus lhes dá, então a paz que excede todo entendimento, como o apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses, guarda o coração. Mesmo diante daquele momento de grande apreensão e de medo, a paz que excede todo entendimento fazia guarda no coração daqueles discípulos.
lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo vai elencando para que os discípulos, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que têm fé em Jesus, não devem andar ansiosos por coisas algumas, mas colocar diante de Deus as súplicas, em orações, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda, faz guarda, protege o coração. Os discípulos estavam aqui com medo, já desenvolvendo um processo muito negativo na fé, mas são alvos da graça de Deus em ter a paz que é obtida por intermédio de Cristo Jesus, que já havia sido crucificado e ali estava presente e ressurreto. A paz que vem e invade o coração, a paz que é inexplicável, a paz que reina nos lares e que deve ser espalhada essa mensagem para que outros lares possam acessar essa paz que excede todo entendimento, que supera o problema, o processo que já vem se desenvolvendo ao longo de um tempo distante e que já está sedimentado rupturas terríveis nos relacionamentos. Uma paz que pode romper a confiança na economia, a confiança nos bens adquiridos, a confiança na capacidade de lucrar. A paz que excede todo entendimento, a paz que excede todas as coisas. Que essa paz predomine em cada lar, predomine em cada coração. Amém, louvado seja Deus. Esse é o primeiro destaque. O segundo destaque é a partir do versículo 21, em que nós temos Jesus, além de ter rompido um processo negativo, Jesus também envia esses discípulos, os comissiona a uma missão. Disse-lhes Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus ressurreto não somente interrompe o processo negativo que os discípulos estavam envolvidos. Jesus também os põe em missão, dando em primeiro lugar o ensino de que os discípulos não eram apenas alvos da graça de Deus e um povo privilegiado por receber os benefícios, as virtudes de Deus, mas também um povo responsabilizado para que proclame a verdade a tantos e quantos eles pudessem proclamar. E Jesus põe um padrão: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Da forma perfeita, da forma eficaz, da forma amorosa, da forma capacitadora, que é justamente o que nós temos nos versículos sequentes. Havendo dito isto, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhos retiverdes, serão retidos. Aqui nós temos o destaque da capacitação que Jesus faz aos discípulos. Capacitação por intermédio do Santo Espírito do próprio Deus.
para ter a coragem que os discípulos tiveram para enfrentar essas autoridades que eles mesmos estavam com medo. Coragem para enfrentar outras autoridades como a de Roma, o império que oprimia. Coragem para enfrentar a eles mesmos em suas aflições, em suas preocupações. Coragem para enfrentar até a morte quando foram expostos nas arenas romanas e não negaram a Cristo. Coragem vinda do Santo Espírito de Deus. E aqui também a autoridade. E essa autoridade não estava diretamente ligada à pessoa dos apóstolos, dos discípulos, mas sim a palavra que eles portavam. Eles portavam a mensagem daquele que tinha toda a autoridade, como Jesus declarou no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, toda a autoridade me foi dada. E agora estava aqui Jesus os enviando. E a autoridade que os apóstolos tinham estava diretamente ligada à mensagem que eles portavam. No Evangelho de João, no capítulo 3, conhecemos mais o versículo 16, mas o 17 em diante fala justamente sobre isso, que aqueles que acreditam têm a vida eterna, mas aqueles que não acreditam já são condenados. Ou seja, a palavra de condenação não parte dos apóstolos, nem tampouco do absolvimento, mas sim da mensagem da palavra de Deus. Então Jesus, depois de romper um processo negativo que os apóstolos estavam desenvolvendo, Jesus os envia para a missão. Jesus também faz isso em outras vezes que ele aparece ressurreto. Novamente, voltando ao capítulo 21 do Evangelho de João, nós temos Jesus ali depois de confrontar Pedro. Jesus faz aquela restauração tão conhecida a Pedro. Pastorei, então, as minhas ovelhas. Pastorei os meus cordeiros. Jesus ali restaura a vida de Pedro e o encaminha para a missão. Todas as vezes que Jesus aparece ressurreto, tanto para as mulheres como para os dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus dá uma missão. Volte lá e conte para os 12. E a ideia é que todos os discípulos saiam contando a verdade, que Jesus, ele padeceu, sofreu, morreu, mas lá na cruz ele não permaneceu, ele ressuscitou e vivo está, rompendo os processos negativos que os seres humanos vão desenvolvendo. Jesus continua chamando outros para se engajarem nesta missão de proclamar que ele vive, reina soberanamente e continua conduzindo-nos a falar aos outros, familiares, amigos, pessoas queridas, pessoas desconhecidas, que vivem em processos terríveis de degradação da vida, para que se voltem à virtude, para que encontrem a verdadeira paz que encontramos em Cristo Jesus, para que percebam que a reconexão, a religação com Deus o Criador, nós temos somente em Cristo Jesus. Devemos proclamar estas verdades para
todos aqueles que podemos, independente de circunstâncias, independente do momento. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, instrui a Timóteo a falar em tempo e fora de tempo. Isso significa quando a ocasião é boa ou quando a ocasião é ruim. O próprio apóstolo Paulo fez isso quando estava encarcerado. Aos nossos olhos, uma situação negativa, mas não deixou de falar do Evangelho. Vivenciamos um tempo difícil, mas não devemos falar desse amor, dessa esperança que todos nós podemos ter em romper processos negativos que vêm avançando e sermos capacitados por Deus, pelo Santo Espírito, a proclamarmos a verdade do Evangelho. E com a paz no coração, declarada por Jesus não só uma vez, mas 2 vezes, e quantas vezes forem necessárias, a paz reine sobre o nosso coração. O senso de responsabilidade e missão também seja o foco da nossa mente e do nosso viver. Deus abençoe a cada lar, a cada pessoa, a você que vê, que assiste neste momento este vídeo ou que virá assistir. Busque sempre na palavra de Deus, que é fonte inesgotável de sabedoria para todos nós. Que Deus assim nos abençoe hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Nós teremos mais um cântico bem conhecido, porque ele vive, podemos crer no amanhã. Após esse cântico, voltaremos para a oração final e a impetração da bênção. Que Deus assim nos abençoe sempre. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Cante mais uma vez. Porque Ele declare, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, amor, está nas mãos que vivo está.
oremos ao Senhor. Soberano Deus e nosso eterno Pai Celestial, louvamos e bendizemos a Ti, guiados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus, prestamos a Ti este culto, com singeleza de coração, crendo que o Senhor, na Tua infinita graça, aceita esse nosso culto como aroma suave a Ti. Que cada parte deste culto que prestamos a Ti e somos edificados, seja um louvor ao Teu santo nome. Te louvamos pelos momentos de oração, pelos hinos, pelas porções da palavra que lemos, que meditamos, pela vida das crianças que participaram, pela vida de todos os irmãos que colaboraram para que estivéssemos nesta hora prestando a Ti o culto. Pela vida de todos que estão assistindo e que virão assistir este vídeo, clamamos a Tua bênção. A cada lar, a cada pessoa, a cada vida que vem desenvolvendo processos negativos, que o Senhor, com o Teu poder ressurreto, elimine, Senhor, interrompa e ponha um novo curso na vida dessas pessoas. Os lares que sofrem por essa pandemia ou por qualquer outro motivo, Senhor, que busquem a Ti e que tenham no Senhor uma melhor direção para o viver. Abençoe lares, famílias, casais, pessoas a terem da parte do Senhor a percepção correta da vida e usufruírem da maravilhosa paz que excede todo entendimento, a viverem uma vida com uma missão, com um propósito maior do que estes postos superficiais que temos vistos. Com Teu Santo Espírito capacita, com Teu Santo Espírito dê sabedoria. A todos nós declaramos dependência a Ti, Senhor. Clamamos-Te por mais uma semana que se inicia, que o Senhor derrame da Tua graça sobre cada um de nós, que o Senhor abençoe as autoridades públicas, que saibam conduzir, administrar os recursos e conduzir tudo aquilo que seja necessário para superarmos este momento. Mas que acima de tudo seja reconhecida a soberania do Senhor e a condução e a provisão do Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos, não em nosso nome, não em nosso mérito, mas no nome e no mérito de Cristo Jesus, o nosso Salvador, é que oramos, glorificamos e dizemos amém e amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai Celestial, a comunhão, o conforto, a sabedoria, o guiar do Santo Espírito, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. E louvado seja o nosso Deus.